milhões de dólares a consultoras. A quase totalidade para as duas sociedades do Dubai. Acho que isso dispensa comentários. Dos números denunciados por Carlos Saturnino, a investigação do Luanda Leaks conseguiu confirmar pelo menos a transferência de 115 milhões. Os últimos movimentos terão ocorrido já depois de Isabel dos Santos e a sua equipa terem sido despedidos pelo novo presidente de Angola. Ou seja, como é que pessoas tinham sido exoneradas pelo governo ainda faziam transferências? Portanto, não pode ser um ato de boa-fé, de certeza absoluta. O meu sucessor fez acusações bastante graves. Vulgarmente está certo. Em relação a haver transferências depois de ter sido a Sonangol, claro que não. Isto nem sequer seria possível, nem fisicamente. Portanto, eu nem fisicamente tinha acesso aos edifícios, aos computadores. Portanto, não teria mesmo possibilidade alguma de fazer isso. No qual totalizava aproximadamente... A ordem de transferência é, na verdade, imputada ao diretor financeiro escolhido por Isabel dos Santos. Licenciado na Universidade Católica, em Lisboa, antigo auditor da PricewaterhouseCoopers, Sarju Raikundalia nunca chegou a ser ouvido pelas autoridades angolanas. Acho que isso tem abandonado melhor do país, logo a seguir. Abandonou o país. Nunca mais voltou a Angola. Sabe do paradeiro dele? Não. Eu deixei de estar na Sonangol no dia 16 e a referida transferência que alegadamente o meu assessor me acusou de ter feito fora dos prazos. Indiferente à polémica, o Supremo Tribunal angolano validou a decisão do presidente e uma escolha que hoje já poucos receiam censurar. Se nepotismo for corrupção, então veja como corrupção. Mas para nós é um ato errado. Para nós é um ato como funcionário, é um ato como ser humano, como angolano. Eu não faria assim. Não faria assim. Porém, vivíamos num momento conjuntural diferente, pelo que eu acredito que hoje isso não aconteceria como aconteceu na altura. Eu, quando fui para a Sonangol, fui com um grande sentido de dever e, sobretudo, com um espírito de missão. Porque, como disse há pouco, eu já trabalho há mais de 20 anos, já construí vários negócios de maneira bem-sucedida. Portanto, com certeza que não iria para Sonangol para ser o meu primeiro emprego ou, efetivamente, resolver problemas financeiros meus ou da minha família. O edifício, que representa o luxo da capital portuguesa, há 2 andares ocupados com a Fidequity, a sociedade que gera todos os negócios da filha do ex-chefe de Estado. Em julho de 2016, Mário Leite da Silva, também presidente do Conselho de Administração da Fidequity, assumia internamente que iria ser feito um novo contrato Solange, mas desta vez através de uma sociedade que apelidou de Wise Dubai, para distinguir da Wise original, com sede em Malta. Já no início desse mês, no Marquês de Pombal, alguns metros acima da Fidequity, a Wise Dubai dava origem a uma nova ficha de cliente por ordem de Jorge Brito Pereira. É há longos anos o principal advogado de Isabel dos Santos em Portugal, primeiro na PLMJ, depois como sócio da URIA, o escritório de Proença de Carvalho. Brito Pereira, familiar de Isabel dos Santos, Maria Jacinto tinha sido nomeada presidente da Sonangol Limited no dia 8 de novembro, a 2 dias da assinatura do contrato. A nomeação teve de resto contornos estranhos e polémicos. Nesse mesmo dia 8, numa carta enviada ao Ministro dos Petróleos, Sandra Júlio, a antiga presidente da Sonangol no Reino Unido, queixou-se de ter sido demitida na véspera por Sarju Raikundalia de forma agressiva e descontrolada. O espanto foi ainda maior quando percebeu que o despacho que nomeava a sua sucessora, assinado por Isabel dos Santos, estava datado de 30 de agosto, mais de 2 meses antes da substituição. Sandra Júlio não escondeu o receio de que a retroatividade pudesse facilitar a simulação de atos contratuais, ou seja, a falsificação de contratos. Contactada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, Maria Jacinto Rodrigues, a repentina substituta de Sandra Júlio, assume agora estar apreensiva. Garante que dos papéis que lhe puseram à frente, assinou apenas um único documento em nome da petrolífera angolana.
não sabe do que tratava e o nome Mater não lhe diz nada. Maria Jacinto está, aliás, convencida que esse documento não tem validade jurídica, tal como lhe disseram os advogados da Sonangol. A sua nomeação não tinha ainda sido reconhecida pelas autoridades comerciais inglesas, o que de resto nunca veio a acontecer. Maria Jacinto pensava por isso que aquele documento nunca tinha sido usado. Mas foi. Há menos de 2 anos, perante as suspeitas, Isabel dos Santos só tinha elogios sobre o contrato com o Mater. Toda esta coordenação complexa de várias consultorias a decorrer ao mesmo tempo tinha um coordenador, que é a empresa Mater. E graças a essa empresa, a título de exemplo, como disse, os custos com os consultores foram no fundo reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa, a Mater? Não há. Apesar da rejeição categórica, a relação de Isabel dos Santos com a Mater é mais que evidente, como demonstram os documentos secretos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas. Nos registros emitidos pelas autoridades financeiras do Dubai, vê-se que a sociedade foi reconhecida em fevereiro de 2017. Na qualidade de diretor da empresa, surge novamente Mário Leite da Silva, o recorrente mandatário nos negócios de Isabel dos Santos. Mas há outra assinatura que salta à vista. Como dona da totalidade das ações da Mater, aparece o nome de Paula Cristina das Neves Oliveira. Paula e Isabel são amigas de longa data. Portuguesa, há anos a viver em Angola, Paula Oliveira é casada com Luís Tavira, diretor-geral da Soclinker, uma empresa angolana de transportes que pertence à Síndica do Colo. O enlace de Paula e Luís, na cidade italiana de Florença, teve honras de reportagem fotográfica numa revista internacional da especialidade. Chamaram-lhe um deslumbrante casamento de luxo. Mais de 60 convidados, entre eles o casal dos Santos do Colo, em lugar de destaque. Na cerimónia, ambos na primeira fila, depois com lugar na mesa dos noivos. Mas, para além dos laços de amizade, há também negócios comuns. São sócias no YouCall, uma empresa de call center em Angola, e num requintado restaurante em Luanda. Já em Portugal, Paula conseguiu o lugar de administradora não executiva da NOS pela mão de Isabel dos Santos, uma das principais acionistas da operadora móvel portuguesa. De volta aos documentos do Dubai, há ainda um terceiro nome das relações de Isabel dos Santos. No campo para os contactos de e-mail, surge também o endereço de correio eletrónico de Jorge Brito Pereira, o advogado de Isabel, a quem já tinham sido dados plenos poderes sobre as empresas, nomeadamente abrir e movimentar contas bancárias. Já quase não há vestígios da Mater. Depois dos 130 milhões da Sonangol, a empresa não teve mais nenhum cliente. No início do contrato milionário com a Sonangol, a morada da Mater Business Solutions era nesta imponente torre no centro de empresas offshore do Dubai. No espaço de 2 anos, no entanto, tudo mudou. A Mater deixou de funcionar, abandonou o edifício dourado e está agora em liquidação. Os documentos revelados agora pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação podem reforçar as suspeitas do Ministério Público angolano, que há 2 anos anda atrás de provas consistentes não apenas do envolvimento de Isabel dos Santos, mas também de eventuais cúmplices no estrangeiro. Já foi pedida colaboração internacional neste processo? Pois não temos pedido. A Portugal, Temos pedido. Dubai... Temos pedido a vários países. É uma caça às bruxas, isso não há dúvidas. Que se me pergunta se há perseguição à família do antigo Presidente dos Santos, sim, claro. E vão esperar até quando para ouvir a engenheira Isabel dos Santos? Temos que ouvir aqui no país. Mas podem, por exemplo, emitir um mandato de captura? Isso está previsto? Não. A lei dá-nos essa faculdade, caso haja depois um processo crime
crime em curso. E, portanto, no caso dela, se a lei permitir o tal, nós utilizamos todos os meios que a lei nos permite, não é? Eu acho que hoje, para mim, estar em Angola não seria um sítio seguro. Nascida no Azerbaijão,